Coríntios 6,14. Aqui fala sobre comunhão com os incrédulos. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Amém? Então está falando de duas coisas que não dá para se ligar. É igual água e óleo. Água e óleo não se misturam, não é assim? Você põe água e depois você põe óleo, chacoalha e põe lá. Aí o óleo sobe e a água fica embaixo, não é assim? Porque água e óleo não se misturam. Quando a Bíblia fala essa palavra aqui, nenhuma comunhão com os incrédulos, não está dizendo aqui que você tem que tratar mal quem não é crente. Você não tem que tratar mal quem é espírita, quem é católico, quem é ateu, ou quem não crê da mesma forma que você crê. Tem que tratar bem todo ser humano, independente da sua cor, da sua raça, das suas escolhas. Amém? Por que você é evangélico? Porque alguém te forçou ou porque você escolheu? Você exige que seja respeitada a sua escolha? Você exige isso? Não tem que respeitar a tua escolha. Você decidiu ser crente, então tem que respeitar a sua escolha, tem ou não? Então a pessoa que decidiu ser católica tem que respeitar a escolha dela. A pessoa que decidiu ser macumbeiro, eu tenho que respeitar a escolha dela. A pessoa que decidiu não crer em nada, eu sou ateu, nós temos que respeitar a escolha que ele fez. Porque foi dado um direito de escolha para todo ser humano, escolher o bem ou o mal. Mas respeitar a escolha dos outros não significa concordar com a escolha. Respeitar nós somos obrigados, mas concordar não. Quem está entendendo? Então quando a Bíblia fala não vos ponhais, significa não se submeta, não se coloque nessa situação para você não sofrer depois e reclamar depois. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. A Bíblia fala de jugo, e jugo é a mesma coisa que canga. Quem já viu um carro de boi? Você já viu um carro de boi? E você já viu que o carro de boi geralmente puxado por dois bois, não é assim? Entre os dois bois tem o quê? Tem um jugo, a canga, aquilo ali chama jugo. Aquela peça de madeira que vai no pescoço de um boi e no pescoço do outro. E os dois juntos fazem força e puxam o carro de boi, não é assim? Aquela peça então se chama jugo. Em muitos lugares chama canga, em outros lugares tem outro nome, mas biblicamente chama-se jugo. Quando a Bíblia diz não se coloque em jugo desigual, significa, se você pegar um boi e colocar ele para puxar o arado ou o carro de boi, e você coloca um boi junto com um jumento, vai dar certo? Não vai não. São tamanhos diferentes, força diferente, são animais totalmente diferentes. O que pode acontecer nisso é que um vai puxar o arado e o outro não. Um vai fazer força e o outro não. Um vai querer ir para um lado e o outro para o outro, porque os dois não estão no mesmo propósito, mas estão unidos por um jugo. E a pior coisa que existe são pessoas unidas por uma obrigação, mas que cada um está indo para um lado. É isso que a Bíblia diz: não se coloque em jugo desigual. Jugo desigual fala muito sobre aliança, casal. Jugo desigual é quando uma pessoa pensa de um jeito e a outra pensa de outro.
Como assim, pastor? Mas as cabeças não pensam iguais. Mas precisam. Por exemplo, vamos supor que eu e ela estamos viajando e eu estou no volante, mas ela está do lado e eu puxo o volante para um lado e ela puxa para o outro. Onde nós vamos parar? Vamos chegar no destino? Nosso destino é o céu, né? Mas nós vamos chegar muito mais cedo. Então vai dar errado, sabe por quê? Porque se eu estiver no volante, antes de sair para tal lugar, nós temos que entrar numa concordância de ir para o mesmo rumo, não é assim? Então, mesmo que seja eu no volante, só vou se nós estivermos em concordância que vamos pegar o mesmo caminho e chegar no mesmo lugar. Mas se aí eu pego e assumo o volante e eu falo, eu vou para a esquerda, não, mas eu quero ir para a direita, não, mas eu vou para a esquerda, e cada um puxa o volante para um lado, vai dar acidente. Não é assim? Amém? Mas quando a Bíblia fala não vos ponhais, significa que você é que tem que tomar o cuidado para não se colocar numa situação dessa, em que você pensa de um jeito, você tem uma fé em Jesus, você quer servir a Deus, mas a outra pessoa não quer. Se é solteiro, você não tem obrigação nenhuma de se submeter a essa situação, nem que alguém te force. Se é casado e ela se converteu e ele não, e são casados, então há uma aliança aí. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido que é incrédulo. Amém? Mas se é solteiro, não tem aliança de casamento, meu filho, minha filha, pula fora. Se a pessoa que quer estar com você não quer saber do Deus que você serve, da fé que você tem, se você se submeter a isso, você está assinando o teu atestado de sofrimento, até que você mate ele ou ele mate você. Não, pastor, mas Deus vai me guardar. Deus está te guardando agora, te abrindo os olhos para você não tomar uma decisão dessa. Tem gente que sofre e depois pergunta, por que Deus não me livrou? Por que Deus não me guardou? É porque quando Ele falou, você tapou os ouvidos. Me ouviu? Amém. Quando Deus falou, você tapou os ouvidos. Aí depois que o caldo engrossa, aí as pessoas perguntam, por que Deus não me livrou? Porque você se fez de surdo quando Ele falou. Por que Deus não me livrou desse olho roxo? Porque quando Ele falou, cuidado que Ele vai deixar o teu olho roxo, você passou por cima do que Deus falou e assumiu as consequências. Não devia chorar, não devia reclamar e nem pedir para alguém orar por você agora, porque você não ouviu o que Deus falou. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. Aconteceu um fato muito triste esses dias aí, que um cara que era até deputado lá no Rio de Janeiro, médico, foi comprovado que espancou o filho da mulher dele, que não era filho dele, e foi descoberto telefonemas de que a mulher sabia de tudo e escondeu tudo para livrar o cara. E cadê os dois agora? Os dois estão na cadeia, no mínimo 30 anos de cadeia, porque espancaram o filho chegou morto, e aí falaram que o filho caiu da cama. Como é que uma criança pode cair? Quem já teve uma criança aí que caiu da cama? Seu filho se quebrou todo porque caiu da cama? Pois é. A mãe falou, não, meu filho caiu da cama, foi isso que aconteceu e ele morreu porque ele caiu da cama. Eu pedi a conta quantas vezes o João caiu da cama. Nenhuma vez foi eu que derrubei. Foi ele mesmo, baguncei demais. Hoje ele quer. Mas não colou. Porque o menino tinha, parece que fratura nas costelas, na cabeça. O menino estava cheio de hematoma no fígado, todo estourado o menino estava. Uma queda da cama, faz isso. Mas a mãe jurou, não, foi um acidente doméstico, o menino caiu da cama, mas o tempo todo
Eles deram um sumiço no celular, os dois, mas o tempo todo essa mulher combinou com a babá, ou ela ou ele, de não falar a verdade. Aconteceu que a polícia, investigando, conseguiu as informações que estavam no celular e viu as conversas. A mãe sabia de tudo, que o menino estava sofrendo, porque o padrasto batia na criança. Os dois estão na cadeia agora, e pela pena, 30 anos. Nesse Brasil não fica, 30 anos, mas pelo menos uns 15 vão ter que ficar lá. E tudo por quê? Com certeza essa mulher foi avisada antes de se relacionar com esse sujeito. Por quê? E o sujeito já tinha histórico de outras mulheres com quem ele viveu de espancar filho. E a mulher quis ele assim mesmo. Então agora assuma as consequências do que ele fez. Está pagando pela escolha errada. Se você não entrou em furada ainda, ouça a voz do Senhor para a tua vida. Não se coloque em situação assim, para depois você não chorar e ficar perguntando por que Deus não te livrou. Ele está te livrando agora. É agora que Deus está falando: mulher, não se meta numa situação dessa. Minha filha, não se envolva numa situação dessa, porque depois você vai se machucar e vai me clamar. E como Deus conhece o teu futuro, Deus não está falando nada à toa aqui não. Deus já viu o que vai dar isso aqui. Escolha errada. Quando a Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, então Deus está falando para crente não entrar em relacionamento com gente incrédula. Quem me ouviu? E não pense você que incrédulo está fora da igreja, não, porque tem muito crente incrédulo também, que apesar de dizer que evangélicos são piores do que filho do diabo lá fora, só carrega o título de evangélico. E como tem gente que sofre porque foi enganada. Foi enganada porque também não deu ouvido a Deus. Tem muita gente em pele de cordeiro. Tem gente que entra na igreja não para buscar Deus, mas para buscar uma namorada ou um namorado. Mas ele não vem com a intenção de se converter, ele vem com a intenção de fingir ser crente para conquistar alguém. Aí depois que conquista e que consegue colocar um compromisso, aí vai mostrar as garras. Aí você não vigiou e a casa caiu. E termina mal, viu? Não pense que vai terminar bem, porque vai terminar mal. Ou que comunhão, olha só. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Nós estamos aqui dentro, na luz ou nas trevas? E se eu apagar todas as luzes, menos uma, nós ainda estamos na luz ou nas trevas? Na luz, mesmo que seja só uma acesa, ainda é luz. Mas se eu apagar todas, aí é trevas. O que acontece é que não tem como ficar meio trevas e meio luz. Qualquer lugar que tiver em trevas e acender uma vela, já não é trevas total, já é luz. O que não acontece, que não tem jeito, é ficar mais ou menos trevas e mais ou menos luz. Se tiver uma luz apenas acesa, já é luz. Quem me ouve? O que a palavra de Deus está dizendo é que não deve ter comunhão entre quem está na luz e quem está nas trevas. A Bíblia não fala de que não pode ter amizade, não é isso. A Bíblia não está falando que você não pode cumprimentar, que você não pode dar bom dia, que você não pode se aproximar. Pode. O que a palavra está dizendo aqui é cuidado com as alianças. Não se comprometa com quem não está na mesma fé que você. Às vezes estão na mesma igreja, mas não estão na mesma fé. Então olha só, que harmonia entre Cristo e o maligno. Quem é o maligno? Satanás. Tem harmonia entre Jesus e Satanás? Não tem.
Então, como que uma pessoa de Deus tem tanta harmonia com quem é do capeta? O que acontece nessa situação? O que está acontecendo é que os dois são trevas. Não, pastor, mas ela é crente. O sujeito é que é incrédulo. Se ela é crente e está misturada com incrédulo, os dois são trevas. Não tem crente nenhum aí. Não tem luz nenhuma aí. Porque quem é da luz rejeita ligação com trevas. Se diz que é crente, frequenta igreja, mas está ligado com quem é de trevas, sinto muito, mas não há luz aí não, é tudo trevas. Quem me ouviu? Porque luz e trevas não dão certo, mas luz e luz dá. Trevas e trevas se combinam, viu? Se houver um casamento entre um ateu com uma ateia, pode dar certo esse casamento? Ela não crê em Deus, nem ele. Pode dar certo esse casamento? Pode, porque os dois têm a mesma cabeça. Os dois não acreditam em nada. E por os dois não acreditar em nada, os dois estão do mesmo lado, pensam igual. Se um diz, eu não quero saber de igreja não, e o outro também, eu também não. Trevas e trevas. E se os dois são crente fiel, vão para o culto? Ela diz, vão, dá certo. Agora, trevas e luz, vai arrumar para a cabeça. Quem me ouve? E cuidado. Mais perigoso do que ser totalmente trevas, é ser uma luz fingida. Quem me ouve? Pior do que ser trevas total é uma pessoa que finge ser da luz, porque ela engana. E aí você entra num compromisso com uma pessoa que finge ser luz, porque Jesus falou assim, ó, caso a luz que estiver em ti forem trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus quis dizer com isso? Caso a luz que a pessoa diz que tem, na verdade não é luz, é trevas, serão terríveis trevas. É pior do que a própria treva, porque são luzes falsas. Então cuidado com gente que diz que é luz e que não é de luz de verdade. Elas são mais trevas do que as trevas. Quem está entendendo? Então, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre o crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A Bíblia diz que nós que cremos em Cristo, nós somos santuários de Deus. Sabe o que é santuário? O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia chama você de santuário de Deus. Você adora a imagem? Sabe por que você não adora a imagem? Porque você é santuário de Deus e não de ídolos. Mas aí vai você, que é santuário do Espírito Santo, e tem aliança com quem é adorador de demônio, de ídolo. Porque tem gente que pensa que adorar uma imagem é adorar um santo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10. Abre aí para mim, 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios, nós estamos no 2 Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo. Abre aí você também. 1 Coríntios 10, versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20.
Você entendeu que idolatria é pior do que muita gente está pensando? Olhe para mim. Idolatria não é tão simplesmente o contato do idólatra, não é só com uma imagem. Quando o idólatra vai lá e faz uma oferenda, ou acende uma vela, ou faz uma prece, é uma imagem. A Bíblia diz, tanto essa Bíblia quanto as edições católicas, diz a mesma coisa, que não estão se prostrando a ídolo, tem demônio, é a demônios que eles estão cultuando. Jesus falou umas verdades, pegaram em pedras para atacar nele. Eu não ligo não, porque a intenção aqui não é ofender, é abrir os olhos. A pessoa que é ignorante demais, ela nem lê a Bíblia e fica contra quem está querendo abrir os olhos dela. Mas você já sabe. Está na tua Bíblia que eu estou lendo? Vamos ler de novo? Quem pode ler aí? 1 Coríntios 10, 19. Tem um corajoso aí, uma corajosa para ler? Cadê? Ah lá, ela. Se ela soubesse ler, ela já ia. Ih, meu Deus. Cadê? Apareceu aí? Amém? Isso aqui é uma carta de Paulo, o apóstolo Paulo ao povo de Coríntios. Olha o que Paulo está advertindo o povo de Coríntios. Eu não quero que vocês se associem aos demônios. Quem está me ouvindo? Amém. E o que Paulo está dizendo aqui, porque você pensa que idolatria é coisa nova? Idolatria é coisa muito antiga. E o que a Bíblia chama de idolatria? É quando você atribui a algum objeto que foi feito pelas mãos do homem, e você adora aquilo, você faz oferendas àquilo, e você faz preces àquilo. É idolatria. O que muito idólatra não sabe é que quando ele se prostra a uma imagem de escultura, a Bíblia Sagrada, onde nós lemos aqui, diz que ele está se comunicando com demônios, não é com imagem não. Além de ser um pedaço de gesso ou de madeira feito pelas mãos dos homens, quando Paulo diz que é a demônios que estão sacrificando, significa que aquela relação de adoração, de oferenda, tem um demônio recebendo aquilo. É muito mais sério do que você pensa. Tem gente que tem isso como isso é normal, pastor, todo mundo faz. Por isso que o diabo ganha espaço na vida de muita gente, na casa de muita gente. Você chega em certas casas e logo na varanda tem um negócio que eu não sei o nome daquilo ali, que tem um negocinho assim, e que coloca uma imagem lá e põe uma luzinha. Já viu isso? Põe a imagem lá naquele negocinho, acende uma luzinha. Acho que é oratório o nome daquilo. E aí as pessoas vão lá e fazem o sinal da cruz, faz reverência, uma obediência danada àquilo, só que eles não sabem que por trás daquela imagem, Paulo, o apóstolo, diz que tem um demônio por trás de cada uma delas. Então significa que quando você se prostrou aquilo, quem já fez isso lá no passado? Quando você se prostrou, ou acendeu uma vela, ou fez uma reza, tinha um demônio gargalhando de você por trás daquilo. Eles vão ficar chateados, pastor, que o senhor falou isso. Então eu vou ter que ficar chateado com o apóstolo Paulo também. Porque o que eu estou falando aqui foi Paulo que advertiu. E o título dessa mensagem aqui na minha Bíblia diz: o cristão deve fugir da idolatria. Amém. Cristão de verdade não adora imagem. Quando a Bíblia, quando as pessoas dizem o Brasil é um país cristão, nem tanto. Porque cristão, a Bíblia diz que a palavra cristão significa semelhante a Cristo. Se o próprio Senhor Jesus mandou você fugir da idolatria,
Então o idólatra não pode ser considerado cristão. Não, pastor, mas os irmãos, os cristão tem que ser semelhante a Cristo, que a palavra cristão significa isso. Quem está me ouvindo? Cristão não se prostra à imagem, não presta reverência a imagem nenhuma. Então, olha o perigo que alguns familiares teus estão vivendo. Eles acham que aquilo ali é santo, quando a Bíblia diz que tem um demônio ali. Tem um demônio debochado, gargalhando, enquanto as pessoas se prostram àquilo, faz um sacrifício, porque quando se acende uma vela para aquilo, é um sacrifício que está sendo feito. Quando se paga uma promessa para aquilo ali, está pagando uma promessa para Satanás, porque a Bíblia diz que é demônios que estão sacrificando. E Paulo disse: eu não quero que vocês se associem aos demônios. Foi Paulo falando: eu não quero que vocês se associem aos demônios. Olha que coisa. Quem falou isso foi quem? O apóstolo Paulo, não foi? Mas o mais incrível é que você chega em algum lugar e que você olha para a imagem. Quem é essa imagem aí? São Paulo. Olha que cúmulo. O São Paulo. Está lá uma imagem, eu vou acender uma vela para São Paulo. Mas foi o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, que disse para não fazer isso. Aí vai e faz uma imagem dele e adora ele. Olha a ignorância, olha a cegueira total que as pessoas ficam. E aí quando você fala: meu filho, sai disso, para você não ser condenado, porque a Bíblia diz que fora vão ficar os idólatras. E aí você fala com uma pessoa tentando ajudar ela pega em pedras para atacar em você. Se ela tiver um pedaço de pau na mão, ela vai acertar você, porque você está querendo tirar ela, tirar a venda dos olhos dela. Mas aí tem gente que fala assim: olha, eu morro na minha tradição. Você já ouviu isso de alguém? Eu cansei de ouvir. Para a gente entender, ajudar, e a pessoa diz: eu morro na minha tradição. E sabe o que Jesus falou acerca de tradição? Invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então tem gente que, em nome da tradição antiga dos avós, tataravós, não, porque minha avó foi dessa religião, a minha mãe, o meu pai, e eu vou morrer nisso. E por causa de tradição, está invalidando na vida dele a palavra de Deus. Quer dizer, está colocando a palavra de Deus abaixo da tradição. A palavra de Deus não está abaixo de tradição nenhuma. Obedece quem quer. Só não deveria, pastor, não falar disso? Não posso. Porque Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. É ordem do Senhor. A ordem do Senhor não foi: pastores, não falem a verdade, pula essa parte, se cala, não ofenda não. Não foi essa ordem. Mesmo correndo o risco de alguém ficar ofendido, se eu pregar para 100 idólatras e 90 ficarem ofendidos, mas 10 creram, já deu certo. Tem gente que vai ouvir essa gravação, vai fechar a cara e nunca mais vai querer ver um vídeo do pastor Jesus. Mas mesmo correndo esse risco, eu ainda creio que tem gente que vai dar glória a Deus e vai falar: que bom que essa palavra me chegou a tempo de me resgatar, porque eu ia para o inferno por causa disso. Pastor, mas é tão sério assim? É mais do que você pensa. Quem não lê Bíblia é enganado. Quem lê Bíblia e fecha o coração para o que ela diz, está enganado também. Como é que eu não fico enganado? É quando você lê a Bíblia e Deus te dá entendimento e você abre o coração para aceitar o que ela diz. Porque ouvir a pregação e fechar o coração dá na mesma. Voltando lá, para encerrar aqui. Olha o que Deus diz no versículo 16. Finalzinho: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está falando de você. Deus está falando de mim, de você. Olha o que Deus está dizendo de mim, de você.
habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus. Ele é o seu Deus? E eles serão o meu povo. Aí olha o versículo 17, olha o que Deus está falando com você aqui, ó. Você que vai assistir essa gravação e você que está aqui na igreja, olha o que Deus está falando no versículo 17, através de Paulo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, não é para você desprezar ninguém. Não despreze ninguém que não crê naquilo que você crê, não é desprezar. A Bíblia diz o que então, pastor? Separai-vos, retirai-vos do meio. Amém? Eu posso cumprimentar, eu posso ter amizade, mas eu não posso viver no meio. Deus te tirou do meio para te colocar em outro meio. Amém? Então, cumprimente todo mundo, seja bacana com todo mundo, mas quando a Bíblia fala em se associar, eu falei uma vez para uma pessoa lá em Belo Horizonte, falei, olha, eu posso continuar sendo teu amigo sem ter que concordar com a tua fé. Eu pensei que a pessoa ia dizer, amém, pastor, que bom. A pessoa ficou chateada, porque eu falei claro para ela. Eu falei, eu posso ser muito teu amigo, mas eu não sou obrigado a concordar com aquilo que você acredita. Eu não acredito naquilo que você acredita, eu creio na Bíblia. Eu falei, mas isso não me impede de ser teu amigo, mas a pessoa não gostou. Porque não concordar com o que ela pensa, significa que eu sou inimigo dela. E não é nada a ver, não tem nada a ver. Eu posso ter um amigo católico, espírita, ateu, macumbeiro, pai de santo, mãe de santo. Eu tinha uma amiga que era mãe de santo. E nem por isso era minha inimiga. Quem está entendendo? Eu tive um amigo que ele era um bandido. Mas nem por isso eu era inimigo dele, nem por isso eu andava com ele. Porque você tem amigo não quer dizer que você está caminhando junto. Quem está entendendo? Mas a Bíblia diz, retirai-vos. Não toqueis em coisas impuras, idolatria e impureza. Tendo, pois, serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, nós temos essas promessas, amém? Tendo essas promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vou ler de novo o finalzinho aqui, ó. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, eu e você temos promessa de salvação. Purifiquemo-nos de toda impureza. O que é impureza? Sujeira. Tanto na carne quanto no espírito. A palavra de Deus nos orienta a nos purificar de toda impureza na carne e no espírito. O que são as impurezas na carne? O pecado. E qual a impureza no espírito? A contaminação com idolatria e outras coisas. É contaminação. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Você serve a um Senhor só? Nós servimos ao único e poderoso Deus. Amém? Quando, até um certo versículo, capítulo da Bíblia, a Bíblia diz, criou Deus. Amém? E criou o Senhor, e disse Deus, haja luz, e Deus criou todas as coisas. Depois que Deus cria Adão, você passa a ler na Bíblia, Senhor Deus, o Senhor. Por quê, pastor? Porque antes de Deus criar Adão, não tinha ninguém na terra, ele não era o Senhor do homem.
Depois que Deus cria Adão, aí você vai ler na Bíblia, passa daí para frente a falar o Senhor Deus, porque Deus não é Senhor de nada, Ele é Senhor de alguém. Então até Adão ser criado, você vai ler na Bíblia assim, ó, e criou Deus, e sei que lá Deus, mas quando Deus cria Adão, aí você começa a ver que a Bíblia começa a tratar o Senhor Deus, porque Ele é Senhor, nem que seja de um. Ele é Senhor da tua vida? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor na nossa vida. Nós estamos vivendo um período muito difícil na terra, no Brasil. O mais incrível é que em muitos lugares nem está se falando tanto mais em pandemia, mas no Brasil, por causa de política, continua a palhaçada. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, do nosso presidente, da nossa vida. Fala nisso, vamos orar por ele então? Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que nós temos que orar por aqueles que se acham investidos de autoridade. Eu, meu Deus, juntamente com parte da igreja que ora nessa noite, levantamos um clamor aqui, Senhor, para que o Senhor livre o nosso presidente da república, meu Deus, de tantas cobras venenosas ao redor dele, de tanta articulação maligna, tanta maldade, Senhor, os filhos das trevas, meu Deus, que querem voltar a roubar essa nação, voltar a assumir o controle desse país, meu Deus, os quais eles saquearam por mais de 16 anos, meu Deus, de roubalheira, de miséria, de fome, estão querendo voltar, meu Deus, e jogar essa nação no buraco, meu Deus, mas maior é o Senhor, e a tua palavra diz: feliz a nação cujo Senhor é Deus. Meu Deus, a tua igreja no Brasil está debaixo de afronta, está debaixo de ataque das trevas. Meu Deus, o Senhor é o protetor da igreja, não é político, não é pastor que é o defensor da igreja. O defensor da igreja é o dono dela, é o Senhor, e é a ti que nós clamamos. Guarda o teu povo, guarda os verdadeiros crentes, Senhor. Meu Deus, tira do meio, meu Deus, aqueles que vêm para atrapalhar, aqueles que vêm para tumultuar, meu Deus. A tua palavra, meu Deus, diz que o Senhor estabelece reinos, mas o Senhor também derruba reinos. Todo reino das trevas e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meu Deus e meu Pai, desfaz todos os planos, meu Deus, do maligno, que estão sendo articulados debaixo dos panos, na calada da noite, nos lugares secretos. Meu Deus, toda a trama para destruir a nossa nação, o nosso país, através de políticos que não conhecem o Senhor, que não respeitam leis e nem respeitam o Senhor. Meu Deus, intervenha nessa situação, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.